Oi, meu nome é Padre Mark Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible and You, foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia A Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 254, vamos ler Jeremias, capítulos 47 e 48, capítulo 2 de Lamentações, vamos mergulhar mais fundo nessa caminhada de Jeremias por Jerusalém durante o cerco, e também Provérbios 18, versículos de 1 a 4. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir. A gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais vão ser os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, é só baixar o plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente poder aparecer pra você todos os dias e você não perder nenhum episódio. Como eu disse, é o dia 254, vamos ler Jeremias 47 e 48, Lamentações, capítulo 2 e Provérbios 18, versículos de 1 a 4. O livro do profeta Jeremias, capítulo 47, Oráculo contra os filisteus. Palavras do Senhor ao profeta Jeremias contra os filisteus, antes que o faraó derrotasse Gaza. Assim diz o Senhor: olha as águas crescendo no norte. Já são uma torrente, uma enxurrada que inunda o país e seus habitantes, a cidade e seus habitantes. Gritam os homens, gemem os habitantes do país. Ao ouvir o estrépito dos cascos dos corcéis, o ribombo dos carros, o fragor das rodas. Os pais, já sem força, não olham para seus filhos, porque chega o dia assolador para toda a Filistéia. Em Tiro e Sidônia acabará até o último defensor. O Senhor destrói os filisteus, o resto da ilha de Creta. Cresce a calvície de Gaza, Ascalon emudece. Ai, resto dos enacitas, até quando fareis incisões em vós mesmos? Ai, espada do Senhor, quando vais descansar? Recolhe-te na bainha, acalma-te, cessa. E como pode descansar se o Senhor a mandou? Ele a enviou contra Ascalon e contra o litoral. Capítulo 48. Contra Moabe. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, arrasada, Cariataim, derrotada e conquistada, da exaltada, derrotada e desfeita. Já não existe a fama de Moabe. Em Ezebom planejavam contra ela, vamos destruí-la como nação. Madmena emudeces perseguida pela espada. Escutai gritos em Oronaim, grande desastre e devastação. Devastada está Moabe, que se ouçam seus gritos em Seir. Pela encosta de Luite subiam chorando, pela baixada de Oronaim ouvem-se gritos dilacerantes. Fugi, salvai a vida, como asnos da estepe. Por confiar em tuas obras e tesouros, também tu serás conquistada. Camus partirá para o desterro, com seus sacerdotes e dignitários. Virá o devastador a cada povoado, nenhum se livrará. Ficará desolada a várzea e destruída a planície. Assim diz o Senhor. Seus povoados ficarão desertos por falta de habitantes. Maldito quem executar com negligência a ordem do Senhor. Maldito quem retiver sua espada no sangue. Moabe repousou desde jovem, tranquila sobre suas fezes. Não a transvasaram de uma vasilha a outra. Não foi para o desterro. Assim conservou seu gosto e não alterou seu aroma. Mas chegará um tempo, oráculo do Senhor, em que enviarei transvasadores para que a transvasem. Esvaziarão as vasilhas, quebrarão os vasos. E Camus decepcionará Moabe, como aconteceu a Israel com Betel, em quem confiava. Como presumíeis de valentes, de soldados aguerridos. Avança o destruidor de Moabe e seus povoados. A flor de seus soldados desce ao matadouro, oráculo do rei que se chama Senhor dos Exércitos. Aproxima-se a catástrofe de Moabe, sua desgraça se apressa. Chorai-a todos os seus vizinhos e os que respeitam sua fama. Dizei: ai, quebrado o bastão do poder, o cetro de majestade. Desce do teu sólio, senta-te no deserto, população de Dibon. Porque avança contra ti o devastador de Moabe, para derrubar tuas fortalezas. E tu, população de Aroer, põe-te a caminho e vigia. Pergunta ao fugitivo evadido: o que aconteceu?
pois Moabe está derrotada e desfeita. Gemei e gritai. Anunciai no Arnon que Moabe está arrasada, que executaram a sentença. Contra o planalto, Elon, Jaza, Mefaate, Dibon, Nebo, Bet-Debilataim, Cariataim, Bet-Gamul, Bet-Maom, Cariote, Bosra. Contra todos os povoados de Moabe, próximos e distantes. Arrancaram o chifre de Moabe, quebraram-lhe o braço, oráculo do Senhor. Embriagai-a, porque desafiou o Senhor. Moabe se revolverá em seu vômito, e caçoarão dela. Não zombaste tu de Israel, como de alguém surpreendido entre ladrões? Não fazias trejeitos quando falavas dela? Deixai as cidades, habitai entre rochedos, habitantes de Moabe, como pombas que se aninham na parede de uma caverna. Nós soubemos da soberba de Moabe, de seu orgulho desmedido, de sua soberba vaidade, presunção e orgulho. Eu conheço sua arrogância, oráculo do Senhor, suas bravatas desatinadas, suas ações desatinadas. Por isso vou uivar por Moabe, gritar por todo Moabe, soluçar por Cariate-Jazer, chorar por ti, vinha de Sábama, mais que chorei por Jazer. Teus sarmentos se estendiam até o mar e chegavam até Jazer. Sobre tua colheita e tua vindima caiu o devastador. Cessaram o júbilo e a alegria nas várzeas de Moabe. Acabei com o vinho de teus lagares, e já não pisarão, entoando refrães e refrães. O grito de Ezebom chega até Eleale e Jaza. As vozes se ouvem em Segor, Oronaim e Eglat-Salícia, porque até a fonte de Nenrim secou. Acabarei em Moabe com os que sobem as ermidas para oferecer incenso a seus deuses, oráculo do Senhor. Por isso, meu coração geme por Moabe com voz de flauta. Meu coração geme com voz de flauta por Cariate-Jazer, porque perderam tudo o que foi poupado. Todas as cabeças estão calvas e as barbas raspadas. Levam incisões nos braços e pano de saco na cintura. Nos terraços e ruas de Moabe há luto unânime, porque quebrei Moabe como cântaro inútil, oráculo do Senhor. Gemei. Ai, Moabe! Desfeita voltou às costas. Que vergonha, Moabe! Tornada a caçoada e o espanto de todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Olhai-o lançar-se como águia, abrindo as asas sobre Moabe. As cidades foram conquistadas, as cidadelas tomadas. Naquele dia, os soldados de Moabe se sentirão como mulher em parto. Moabe deixará de ser nação, porque desafiou o Senhor. Pânico, cova e cepo contra ti, população de Moabe, oráculo do Senhor. Quem se livra do pânico cai na cova. Quem se levanta da cova é preso pelo cepo. Porque faço que chegue a Moabe o ano de prestar contas, oráculo do Senhor. Ao amparo de Ezebom se detém sem forças os fugitivos. Saiu um fogo de Ezebom, uma labareda de Seom, que devora as têmporas de Moabe e o crânio dos saonitas. Ai de ti, Moabe! Estás perdido, povo de Camos. Teus filhos vão deportados, tuas filhas partem para o desterro. Ao cabo dos anos, mudarei a sorte de Moabe, oráculo do Senhor. Fim da sentença de Moabe. O Livro das Lamentações, capítulo 2. Ai, com sua cólera o Senhor nublou Sião, a capital. Do céu atirou por terra a glória de Israel, e no dia de sua cólera se esqueceu do estrado de seus pés. O Senhor destruiu sem compaixão todas as moradas de Jacó. Com sua indignação demoliu as praças fortes de Judá. Derrubou por terra desonrados o rei e os príncipes. Inflamado em ira, abateu o vigor de Israel. Ao chegar o inimigo, escondeu a direita nas costas, e as chamas arderam em Jacó, consumindo tudo ao redor. Como o inimigo, esticou o arco, aplicou a direita, e matou como inimigo a flor da juventude. E nas tendas de Sião derramou como fogo seu furor. O Senhor se portou como inimigo, destruindo Israel. Derrubou todos os seus palácios, arrasou suas praças fortes, e na capital de Judá multiplicou choros e lamentos. Como um salteador, destruiu a tenda, arrasou o lugar da assembleia. O Senhor esqueceu em Sião sábados e festas. Indignado e furioso, rejeitou o rei e o sacerdote.
O Senhor repudiou seu altar, desprezou seu santuário, entregou em mãos inimigas os muros de seus palácios. E gritavam no templo do Senhor como em dia de festa. O Senhor decidiu arrasar as muralhas de Sião. Estendeu o prumo e não retirou a mão que derrubava. Muros e baluartes se lamentavam desmoronando juntos. Afundou na terra as portas, quebrou os ferrolhos. Reis e príncipes estavam entre os gentios. Não havia lei. E os profetas já não recebiam visões do Senhor. Os anciãos de Sião sentam no chão silenciosos, atiram pó na cabeça e vestem pano de saco. As donzelas de Jerusalém humilham a cabeça até o chão. Meus olhos em lágrimas se consomem, de amargura minhas entranhas. Meu fel se derrama por terra por causa da ruína da capital do meu povo. Meninos e bebês desfalecem pelas ruas da cidade. Perguntavam às suas mães, onde há pão e vinho? Enquanto desfaleciam como os feridos pelas ruas da cidade, enquanto expiravam nos braços de suas mães. Quem se iguala, quem se assemelha a ti, cidade de Jerusalém? A quem te compararei para consolar-te, Sião, a donzela? Imensa como o mar é tua desgraça, quem poderá curar-te? Teus profetas te ofereciam visões falsas e enganos, e tuas culpas não te denunciavam para mudar tua sorte, mas te anunciavam visões falsas e sedutoras. Os que vão pelo caminho esfregam as mãos ao ver-te, assobiam e meneiam a cabeça contra a cidade de Jerusalém. É essa a cidade mais formosa, a alegria de toda a terra? Caçoaram de ti a gargalhadas todos os teus inimigos. Assobiaram e rangeram os dentes, dizendo, nós a arrasamos. Este é o dia que esperávamos. Nós o conseguimos e o estamos vendo. O Senhor realizou seu desígnio, cumpriu a palavra que há tempo havia pronunciado. Destruiu sem compaixão, exaltou o poder do adversário, deu ao inimigo a alegria da vitória. Grita com toda a alma ao Senhor, lamenta, Sião, derrama torrente de lágrimas de dia e de noite. Não te concedas repouso, não descanse em tuas pupilas. Levanta-te e grita de noite, na troca da guarda. Derrama teu coração como água na presença do Senhor. Levanta para ele as mãos, pela vida de teus filhinhos, desfalecidos de fome nas encruzilhadas. Olha, Senhor, vê, a quem trataste assim? Quando as mulheres comeram seus próprios filhos, seus ternos filhos. Quando assassinaram sacerdotes e profetas no templo do Senhor. No solo das ruas estendem-se jovens e anciãos. Meus jovens e minhas donzelas caíram a fio de espada. No dia de tua ira, mataste sem compaixão. Convocaste, como para uma festa, terrores que me cercam. No dia de tua ira, ninguém pôde salvar-se nem escapar. Os que eu criei e alimentei, o inimigo aniquilou. O livro de Provérbios, capítulo 18, versículos de 1 a 4. O homem esquivo segue seus caprichos e se enreda contra toda conveniência. O nécio não gosta da discrição, mas de publicar o que pensa. Onde entra a maldade, entra o desprezo, e com a ofensa vem a afronta. As palavras de um homem são águas profundas, arroio que flui, manancial de sensatez. Pai do céu, muito obrigado pela tua palavra proclamada a nós mais uma vez hoje. Pedimos que, por favor, preencha nossos corações e nossas mentes com tuas palavras para que possamos enxergar e amar assim como o Senhor enxerga e ama. Nos faça cada vez mais parecidos contigo, à medida que nos revelas a forma como tu falas, a forma como tu vê e ages, a forma como tu amas e a forma como cumpre tua justiça. Senhor, nos ajude a entender teu coração, nos ajude a entender a ti, para que possamos nos aproximar e confiar cada vez mais em ti, para realizarmos tua vontade e sermos imitadores de Jesus Cristo nesse mundo. Fazemos essa oração por Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu preciso destacar esse provérbio do versículo 2. Diz lá: o nécio não gosta de discrição, mas de publicar o que pensa. Isso aqui é verdade ou não é? O nécio não gosta de discrição, mas de publicar o que pensa. Nossa, isso aqui é real demais. Dá até pra fazer uma camiseta ou pôr no para-brisa do carro. Porque, cara, muitas vezes acontece de dizermos não
Não interessa se eu sei ou não do que se trata, mas eu preciso falar o que eu acho. Tipo, é super importante pra pessoa mostrar ao mundo o que ela pensa sobre as coisas. E eu tô falando isso em um podcast onde eu fico falando o que eu penso sobre as coisas. Mas a verdade é que não é o que eu penso, né? É o que eu quero comunicar a vocês, né? Porque, óbvio, isso aqui não se trata da minha palavra, e sim da palavra de Deus, da forma como ela está falando conosco. E conforme vamos chegando ao fim do livro de Jeremias, né? Estamos passando por esses últimos capítulos agora que são meio que anticlímax. É, mais ou menos. Tá lá falando do julgamento do Senhor contra as nações ao redor de Israel. E sabemos que o julgamento chegou ao povo de Israel, né? Sabemos que ele veio através de Nabucodonosor e do reino da Babilônia. Mas aqui nos capítulos 49, 50 e 51, que são capítulos bem longos, tá falando do julgamento que virá contra as outras nações. Então, hoje vimos falar do julgamento dos filisteus, do julgamento de Moabe, e nisso reconhecemos que estamos chegando ao fim dessa parte dos profetas, né? Assim, ainda vamos ver mais profecias e o Senhor falando através de outras pessoas, mas é muito importante que, ao ouvirmos as palavras desses profetas que nos chamam ao arrependimento, ou no caso de Jeremias, que avisava para se preparar para o julgamento que viria, é muito importante, ao ouvirmos essas palavras, reconhecermos que elas não estão tão distantes de nós. Quando conscientemente nos rebelamos contra Deus, e quando eu digo nos rebelamos, eu quero dizer, tipo, pode ser até você assumir uma posição de mas o Senhor vai me perdoar depois, eu posso fazer isso aqui que não tem problema. Ou ser indiferente a Ele, no sentido de você pegar e escolher quais ensinamentos você quer seguir ou não, porque às vezes é o que fazemos, né? Tipo, a pessoa fala, o Senhor Deus é misericórdia. Sim, Ele é, mas Ele também é justiça. Não, mas essa parte eu não considero. Ou então, mas Deus é amor. Com certeza, e isso é muito bom. Mas a pessoa sente dificuldade em ouvir essas passagens onde Deus anuncia julgamento, sabe? Anuncia condenação sobre as pessoas. E tem muita gente que eu converso que diz: eu não consigo acreditar que um Deus bondoso faria isso, julgar alguém, permitir sua destruição, deixar que alguém escolha o inferno. Mas acontece que, ao ouvirmos a palavra de Deus, vemos claramente que Ele ama seu povo. Ele ama todo ser humano. Ele não só diz isso, mas ele demonstra diversas vezes que seu amor é infinito, é fiel, é verdadeiro, e ele nos chama ao arrependimento. Porém, se as pessoas não quiserem, ele não vai forçá-las, porque ele é um Deus bondoso. Se elas não disserem sim, se elas não mudarem suas vidas, ele permite que elas recebam o que elas escolheram. De novo, Deus permite dor na vida das pessoas. Ele permite o sofrimento. Ele permite que Nabucodonosor venha para tentar nos acordar. Mas no final, ele permite recebermos o que queremos, aquilo que escolhemos. Então o que eu preciso fazer é olhar para minha vida e dizer: tá bom, Senhor Deus, eu tenho lido os profetas há quanto tempo já? Nossa, acho que mais de 90 dias, né? Enfim, nesse tempo, eu me arrependi, tipo, completamente. Ou eu só peguei as áreas da minha vida que eu acho mais fáceis de ajustar e ajustei e continuei ignorando o resto, que é mais difícil. Porque devemos ir ao Senhor e dizer: Senhor, a minha vida inteira é tua. Quais são as coisas que eu estou fazendo que eu preciso parar de fazer? Quais são as coisas que eu não estou fazendo que eu preciso começar a fazer? Porque eu quero, acima de tudo, Senhor, pertencer a Ti. Porque é esse o objetivo e é essa oração que devemos fazer. Vimos em Lamentações e em Jó, também em outras histórias, esse tipo de oração honesta, genuína e autêntica. Vimos Jeremias rezando sobre o que ele está presenciando, ele fala com o Senhor sobre o que ele está vendo e ele reconhece que Deus está envolvido nisso. Mesmo em meio ao julgamento, mesmo em meio à condenação, à destruição e à morte, ele diz: Senhor, eu sei que o Senhor está envolvido nisso. O Senhor faz parte disso. Não é tua culpa, mas eu sei que tu, Senhor Deus, que és bom, permitiste que isso acontecesse. Na verdade, o Senhor trouxe isso a nós para salvar nossas almas, para salvar o povo de Israel. E às vezes eu me pergunto, quanto tempo ainda o Senhor vai nos dar? Quanto tempo o Senhor vai dar à nossa cultura? Quanto tempo o Senhor vai dar a nós como povo, tanto como igreja quanto como pessoas, né? Eu lembro de ouvir uma vez, e eu achei muito verdade, que se o Senhor Deus não trazer seu julgamento ao nosso país, então ele deve grandes desculpas a Sodoma e Gomorra. E percebemos que, assim, ao invés de olhar para as pessoas ao nosso redor, precisamos olhar para os nossos próprios corações e dizer: ok, Senhor, em qual aspecto da minha vida eu preciso me converter?
Como eu tinha dito, estamos chegando ao fim de Jeremias, estamos meio que no meio de Lamentações, então temos mais alguns dias para permitir que o Senhor converta nossos corações antes de entrarmos em mais um interlúdio messiânico, o Evangelho de Mateus. E cara, eu tô muito empolgado. Então, eu espero que o episódio de hoje não tenha sido negativo demais, porque na verdade devemos ficar felizes em permitir que o Senhor nos chame de volta, dizendo: olha, volte para mim. Não com uma parte, com uma metade, mas com todo o seu coração. E permitir também que a história de Jeremias, que seu poema de lamentações, não seja simplesmente algo do passado, mas reconhecer que isso é uma misericórdia de Deus e Ele está nos chamando ao arrependimento, antes que tenhamos que passar por essa mesma misericórdia severa que o povo de Jerusalém. Enfim. Mas é a verdade. Eu tô falando isso e imaginando vocês ouvindo e pensando: caraca, que deprê esse episódio, cara. Mas é verdade, é a realidade. E eu não vou minimizar algo que o Senhor tá passando pra nós. A palavra de hoje pode ser desafiadora, mas, de novo, não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Então, ai ai, cara, pra vivermos em graça, enquanto nos arrependemos, enquanto voltamos ao Senhor, enquanto procuramos nossos pontos cegos e pedimos ao Senhor para revelá-los a nós, precisamos da graça de Deus, precisamos da ajuda dele, precisamos da ajuda uns dos outros. Por isso vamos rezar uns pelos outros. Eu estou rezando por você, por favor, reze por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.